Mas então eu digo boa noite, profundas desculpas pela dificuldade, e eu agradeço a confiança com que me aguardam. E eu peço, mais uma vez, a desculpas. Mostre os comentários em tela cheia. Eu estou aqui no meu telefone celular, porque eu não consigo entrar pelo computador. Então eu vou recomeçar a palestra. Então vamos conceituar, porque o nosso tema do estudo de hoje, que me foi sugerido, e eu agradeço a quem me sugeriu, os milagres da fé. Ao estudá-lo, foi realmente muito gratificante para o meu coração. E eu espero que eu possa, compartilhando com vocês esse estudo, eu possa também compartilhar esse mesmo sentimento de importância para a nossa vida. Na acepção etimológica da palavra milagre, que vem do latim miraculo, milagre é uma coisa prodigiosa, maravilhosa, extraordinária, surpreendente. Mas no sentido teológico ela tem um outro sentido, né? É considerada uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. E essa concepção teológica ela influencia o pensamento das massas, que implica que milagres se baseiam em fatos sobrenaturais, atos do poder divino contrários à lei da natureza. Mas, à medida que a ciência revelou as novas leis, o Espiritismo demonstrou que o elemento espiritual é uma força viva da natureza. Ele age com a força material. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, né? Porque tudo que era desconhecido passava por sobrenatural, miraculoso. Mas o Espiritismo vem explicar. Ele revela as leis naturais, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis naturais que estão relacionados à existência dos espíritos e à intervenção dos espíritos no mundo material, o que não se pode definir como sobrenatural, né? A não ser que se provasse os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Eu me baseio e gostaria de compartilhar, fazendo uma pequena leitura, na Revista Espírita. Revista Espírita de fevereiro de 1862. E ele corrobora. Assim, confessamos humildemente que não temos milagre, por menor que seja, a oferecer. Dizemos mais, o Espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. Seus adeptos não fizeram nem têm a pretensão de fazer qualquer milagre. Não se julgam suficientemente dignos para que a sua voz de Deus mude a ordem eterna das coisas. Veja, o Espiritismo ele constata um fato material da manifestação das almas, dos espíritos. Um fato verdadeiro que não tem nada de miraculoso. Como as manifestações, visões, aparições, outras. Elas ocorrem em todos os tempos. E os historiadores, sejam sacros ou profanos, eles atestam isso. Aquelas manifestações que outrora passaram por sobrenaturais, hoje conhecemos as causas, sabemos que são produzidas em virtude de certas leis. E há também um outro fator, né? Que o caráter essencial dos miraculosos era ser a exceção à lei comum, o que não ocorre, né? No que tange à fé, já que nós já conceituamos o milagre, a fé é tida, num aspecto religioso em geral, como a crença nos dogmas, nos
artigos de fé que caracterizam as diferentes religiões. Mas ter fé não é acreditar, não é crer apenas. Ter fé é confiar. Essa é a fé do Evangelho. E nós vamos ver que o capítulo 9 do Evangelho corrobora isso. Mas também há uma palestra sobre a fé de Haroldo Dutra Dias, que ele fez em 2018 no grupo Centro Espírita Perseverança em São Paulo. É fácil de acessá-la também na internet. E o capítulo 9 do Evangelho, ele diz: considera-se a fé como a confiança que se tem no cumprimento de uma missão, na certeza de se chegar ao fim. A fé proporciona uma lucidez que faz entrever no pensamento ou intuição o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de sorte que aquele que a tem caminha com certeza que pode realizar grandes coisas. O poder da fé, ele possui uma aplicação direta, podemos até chamar de especial, na ação magnética. É através da ação magnética que o homem age sobre o fluido, que é o agente universal, o fluido cósmico universal. E o homem modifica as qualidades, podendo dar uma impulsão ao fluido, no dizer do Evangelho, irresistível. Então, aquele que acrescenta uma fé profunda, sólida, na ligação com o divino, que ele apresenta essa fé e um poder fluídico normal, ele pode, com a sua vontade dirigida ao bem, ele pode operar fenômenos de cura e outros que outrora eram tidos como prodigiosos, mas que são consequências de uma lei natural. O Evangelho é cheio de... Eu lembro do Cura d'Ars, que faz várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, se referindo às curas que ele realizava e à multidão que o procurava. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes é porque não tinhas fé. O Evangelho, no capítulo 9 mesmo, ele nos faz uma advertência que é importante. Ela é importante, primeiro, porque nós precisamos entender que fé está embasada na humildade. Mas também que nós podemos ser instrumentos de Deus, instrumentos da providência divina. Eu me permito ler: cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé com crase, se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção ou pelos malogros que lhe são infligidos. Então, de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são as curas. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades do corpo, mas do espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta. Jesus em unidade com Deus. Jesus é um com Deus. Ele receberia, quando necessário, os influxos cósmicos diretamente do Pai Celestial. No livro Consolador, Emmanuel, ele afirma: seja onde for,
Recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. É o Deus imanente. Deus está sempre em nós e agindo por nós, impulsionando-nos na providência divina, recebendo-nos como instrumentos da sua providência. Para assegurar-nos quanto a isso, basta a prática da oração mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Então, a fé e a prece não vai ser seguida de demonstrações retumbantes, espetaculares, mas o amparo de Deus em todos os episódios da nossa estrada. Nós vamos senti-lo conosco, no silêncio do coração. Normalmente, nós solicitamos o apoio do Cristo em nosso favor, mas é preciso que a gente se lembre de que a ajuda se faz em nós, constantemente através dos seus trabalhadores espirituais, dos seus mensageiros espirituais, as falanges protetoras e benfeitoras. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, penso que quando foi feita a palestra sobre otimismo, do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, e quando, na mensagem de convite à fé, Joana atesta: a fé é a flama divina, eu leio para ser fidedigna, que aquece o espírito e dá-lhe a força para superar tudo. Mas para que a chama da fé arda, é indispensável sustentação pelo combustível. E o seu milagre, quer dizer, o milagre da fé, depende dos esforços desprendidos em prol da sua manutenção. À fé inata devem ser adicionados valores de reflexão e da prece, de modo a canalizar a inspiração superior. Essa inspiração superior passa a constituir fonte geradora de preservação do necessário capital da confiança. É difícil, Joana, não é fácil de ler, mas ela fala que essa reflexão e a nossa constância na prece canaliza a inspiração superior e passa a constituir a força geradora que preserva o nosso capital de confiança em Deus e o nosso capital de trabalho com Deus. E é Joana que diz: alimentar a própria fé é indeclinável dever que não pode postergar. Quer dizer, não adianta jogar para mais tarde e nem imaginar que os outros possam fazer por nós. Eu lembro aqui, vou me permitir fazer uma analogia, que uma vez o dirigente espiritual, falando da prece, do valor da prece, ele fazia uma analogia como nós passando por um terreno cheio de mato. E à medida que passávamos, íamos e voltávamos, tanto que fazíamos trilhas para passarmos. E podíamos passar já rapidamente, porque não havia obstáculos. Também na oração, o hábito da prece, a constância da prece, ela estabelece essas trilhas neurais, essas trilhas energéticas. E quando nós precisamos do divino, é mais fácil passar do que aquele que não tem essa relação com o divino. E sobre isso, Haroldo, na sua palestra, ele fala de 2 pré-requisitos para a fé. Ele fala que é impossível a gente confiar em quem a gente não relaciona. Não se relaciona. Porque com o estranho a gente não confia de uma forma absoluta, uma fé inabalável, uma fé forte. Porque não temos relação com essa pessoa. Então, para esta fé ser viva e atuante, precisamos desenvolver fé em Deus, estabelecer esse relacionamento permanente com Deus,
essa relação íntima com Deus. E ele estabelece também, muito engraçado, eu achei, no primeiro momento eu achei estranho, mas depois eu vi que ele tem razão, que a fé exige, como segundo pré-requisito, constância de caráter. Porque você não confia numa pessoa inconstante. A qualquer momento tem um gesto bobo, impensado, invigilante. E a confiança exige essa permanente alimentação, esse reforço. Estou me recordando, nesta palestra de Haroldo, quando ele cita Emmanuel, e a frase de Emmanuel não é difícil de compreender, mas é precisa. Porque Deus é imutável. Então Emmanuel nos diz que a providência divina ela não vai descer para errar conosco, mas que ela nos supervisiona do mais alto, sem abrir mão dos valores morais e éticos. A natureza guarda as marcas de Deus, autor de toda a criação. Deus se revela nas suas leis. Como Deus é imutável, não há negociação moral com Deus. Ele é imutável. Não há negociação moral com Deus. E exige de nós uma inalterabilidade de caráter, uma constância moral. Muitas vezes, acredite, na nossa família, no nosso trabalho, porque nos esforçamos para essa permanente comunhão com o divino, pela prece, pelas boas leituras, pelas palestras, por tudo aquilo que nós buscamos fortalecer a nossa ligação com Jesus, com o seu Evangelho, para estarmos vivenciando as leis divinas na sua completude e nos redimindo perante a lei divina. Muitas vezes, na nossa família e no nosso trabalho, nós podemos ser uma das poucas pessoas com quem Deus pode contar. E Haroldo, ele fala que às vezes é a única pessoa com quem Deus pode contar. Acho que é um pouquinho de exagero, né? Eu estava aqui quando vocês me alertaram que não tinha entrado a palestra. Eu peço de novo desculpas, mas eu vou fazer um resuminho. Eu creio que eu tenha ainda pouquinhos minutos. Um resuminho, porque eu estou com o Divaldo quando ele afirma que ele acredita em milagres, não naquele conceito de milagres, que é um conceito no sentido teológico, convencional, de que se vai contra as leis da natureza, mas ele acredita no milagre do inesperado, né? Que escapa à nossa capacidade de prever, não é? De programar. E é o inabitual, né? Então ele conta a história de um alto executivo. E esse alto executivo atormentado, que ele estava viúvo, não fazia muito tempo, mas ele estava muito contrariado com a esposa desencarnada, e ele estava dialogando com ela, né? Porque ela tinha falecido e ele não estava dando conta do trabalho com seus filhos e com a casa. Enquanto ele lavava a louça, ele estava sendo perturbado muitas vezes pelos filhos. Papai, me ajude com a lição. Eu tenho uma lição do curso de literatura inglesa. Papai, me ajuda com a outra lição, que é de arte dramática. Papai, olha, eu estou precisando fazer isso, usar o computador e não estou sabendo. A pequenina dizendo, papai, cadê o Johnny? Eu estou brincando com ele, mas ele se escondeu no macho. Papai, olha, papai, papai, papai. Tanto papai. E ele estava dizendo, esse o nome da mulher dele. Por que você me abandonou? Eu não estou preparado para viuvez. Os seus filhos, esquecido que eram filhos dele também, né? Eles me perturbam sem parar. E ele estava tão atordoado, tão atormentado, quando toca a campainha. Era uma pessoa pobre que solicitava ajuda.
e procurava pela senhora Esser. Ao saber que ela tinha desencarnado, ele fica muito constrangido e ele reafirma que ela sempre atendia ele, sempre. Ele morava muito longe e quando ele tinha que vir para essa comunidade, ela sempre o alimentava, porque ele não tinha condições de se alimentar. Então ela abria a geladeira, aquecia o alimento no micro-ondas, servia uma comida quentinha, sentava ele na mesa. E quando ele terminava, antes dele ir embora, ela dava a ele $10, porque sabia que ele precisava, mas, sobretudo, ela dava a ele uma bênção. Ela dizia: vá com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, sempre que quiser retorne, mas que Deus esteja contigo em todos os dias da sua vida. E ele, o marido, transtornado, né? Ele tentou despachar essa pessoa dizendo que ele não tinha nada, que a geladeira estava vazia, que os filhos dele estavam gritando e os filhos gritavam, mas o senhor insistia, dizia: senhor, por favor, abra a geladeira e me dê de comer, eu estou com fome. Mas a minha geladeira não tem nada. Ele: papai, senhor, em homenagem à senhora Esser, por favor, abra a geladeira. Eu preciso me alimentar, senhor, abra a geladeira. Abra a geladeira, por favor, senhor. Ele ficou impactado com a veemência e abriu. E dentro da geladeira estava o filho dele, já quase morto. Ele havia entrado na geladeira, na brincadeira de esconder com a irmã. A porta bateu e ele estava morrendo, já cianótico. O pai deu um grito, pegou o filho, carregou correndo para o hospital. O hospital ficava a uma quadra de distância, abençoadamente. Ele entrou com a criança direto na emergência. A criança foi imediatamente cuidada. Resumindo, a criança foi salva por um triz. Por um triz, sem sequelas. Então ele cai de joelhos, o pai. Oh, Esser, muito obrigada. Quero lhe agradecer profundamente, muito comovidamente. Você mandou a pessoa pobre, que é o George, agora eu sei o nome dele, para salvar o nosso filho. Muita gratidão. Resumindo, ele leva o Jorge para casa, abre a geladeira, tinha comida sim, ele aquece no micro-ondas, ele serve o George como se ele fosse da família. Diz ao George que ele volte sempre que ele precisar. E quando o George ia embora, ele, em homenagem a Esther, os $10. Eu desejo a você, George, que Deus te proteja todos os dias de sua vida. Vá com Deus, estamos à sua disposição sempre que você precisar, mas Deus esteja com você sempre. E Divaldo comenta: o fenômeno mediúnico é inerente ao ser humano, em todo lugar, de mil maneiras, são coincidências. Há um fato concreto que a gente não pode ignorar aqui. A providência divina existe. Somos beneficiários dela no nosso cotidiano, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E as circunstâncias nas quais vivemos são a vontade do Pai em nosso favor, porque o divino amparo está conosco sempre que necessitamos. Mas às vezes não compreendemos a ajuda espiritual. Tem crianças que não gostam de tomar o remédio amargo, a imaturidade espiritual. Mas precisamos confiar no Criador. Sobretudo nesse momento de transição, os amigos espirituais redobram o trabalho em nosso socorro, procurando nos auxiliar no cumprimento dos compromissos que assumimos. Ainda desencarnados, nós entramos numa fila para pedir autorização para reencarnar nesse momento de transição planetária para a nossa redenção espiritual. Tem um amigo meu que faz palestras que ele acho até que ele é um pouquinho, ele diz que nós fizemos um concurso para receber a autorização de ingressarmos na vida corpórea nesses tempos de transição. Mas já está na hora de encerrar, e antes de encerrar eu quero recomendar
que leiam um livro chamado Cura-te a Ti Mesmo, que é do médium João Nunes Maia e o espírita Miramês. Há um capítulo nesse livro, Cura-te a Ti Mesmo, ele não é difícil de acessar pela internet, que é o capítulo, sobretudo, Confiança, o poder visualizante. Confiança, o poder visualizante. E ele fala da visualização, do poder criativo da visualização, sobretudo quando a nossa mente está ligada no divino. Então agora eu convido todos nós a nos ligarmos ao nosso Criador, que é Deus, a visualizarmos em nossa mente a Terra sendo abraçada por Jesus e pela Mãe Santíssima, recebendo o influxo divino da misericórdia divina, todos aqueles em necessidades profundas, absorvendo essas energias que vêm do mais alto atender cada um, cada criatura, cada doente, cada familiar enlutado, cada pessoa que está no limite da sua resistência e esteja energizando o autoaniquilamento impossível, porque somos espíritos imortais. Que todos possam receber no mais profundo de seus corações a visita do divino, trabalhando em favor de cada um. E assim, eu agradeço a confiança. Peço desculpa mais uma vez, mas foi involuntário. Para mim, eu estava falando. Então, eu me despeço desejando a todos uma boa noite.